Depois de 3 anos de sacrifício, o pai do meu marido, o chefe, deu a promoção à sobrinha, que estava lá havia apenas 8 semanas. Entreguei minha demissão com um sorriso calmo. Parabéns a Lily, eu disse. Quando meu sogro leu minha carta, ele se perdeu. Você não pode estar falando sério, gritou ele, com o rosto ficando vermelho. A voz de Arthur ecoou pela sala de conferências enquanto ele erguia sua taça de champanhe. Estou muito feliz em anunciar nossa nova diretora regional, minha brilhante sobrinha, Lily Monroe. Os aplausos irromperam ao meu redor, mas eu não conseguia me mexer. Minhas mãos permaneceram imóveis no colo enquanto todos aplaudiam com entusiasmo. 8 semanas. Lily estava ali há exatamente 8 semanas e estava conseguindo o cargo que me prometeram por 3 anos. Forcei minha boca a formar o que esperava que parecesse um sorriso e juntei as mãos em palmas lentas e deliberadas. O som soou oco, como tudo mais naquele momento. Os olhos de Arthur encontraram os meus brevemente do outro lado da mesa, e vi algo cintilar ali, culpa, talvez, ou desafio. De qualquer forma, ele desviou o olhar rapidamente. Amy já tem sido uma mentora maravilhosa para Lily, continuou ele, com a voz carregada daquele tom condescendente que eu havia passado a desprezar. Sei que ela continuará apoiando nossa nova diretora de todas as maneiras possíveis. Apoio. A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. 3 anos de semanas de 60 horas. 3 anos faltando a jantares em família para fechar negócios. 3 anos construindo este departamento de 12 para 47 funcionários. E agora eu deveria apoiar outra pessoa que assumisse a minha função. Antes de continuarmos, quero agradecer por se juntar a mim e compartilhar essas histórias tão importantes. Se você acredita que a lealdade deve ser mais valorizada do que a política familiar no ambiente de trabalho, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Lily se levantou, com o cabelo loiro impecavelmente penteado e o terno de grife impecável e caro. Ela não devia ter mais de 28 anos, recém-saída da faculdade de administração, com seu MBA e os contatos do pai. Muito obrigada, tio Arthur. Estou muito animada para aprender com a expertise da Amy enquanto fazemos a transição para esta nova fase. Aprenda com a minha experiência. Transição. O discurso corporativo me embrulhou o estômago. Isso não foi uma transição. Foi uma aquisição. Depois que a reunião terminou, voltei para o meu escritório com as pernas bambas. Meu nome ainda estava escrito em Amy Reis, gerente sênior de operações, mas agora parecia mentira. Eu tinha sido preterida, e todos naquela sala sabiam disso. Alguns pareciam compreensivos, outros evitavam completamente o contato visual. Margarete, da contabilidade, deu um tapinha no meu ombro ao passar, sussurrando: "Sinto muito, querida." Fechei a porta do meu escritório e sentei-me atrás da mesa, olhando para a parede onde havia pendurado meus certificados de funcionário do ano, 3 deles, um para cada ano em que estive aqui. De nada me serviram. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Joseph, meu marido. Como foi o anúncio? Finalmente oficial. Fiquei olhando a mensagem por um longo tempo antes de responder. Conversamos hoje à noite. O resto do dia passou em um borrão de normalidade forçada. Respondi e-mails, revisei relatórios, participei de reuniões onde as pessoas me lançavam olhares de pena misturados com constrangimento. Às 5 horas, meu maxilar doía de tanto manter aquele sorriso falso. Arthur apareceu na minha porta bem na hora em que eu estava arrumando as coisas. Amy, você pode me dar uma palavrinha? Claro. Apontei para a cadeira em frente à minha mesa, a mesma cadeira onde ele se sentara 3 meses antes, prometendo que aquela promoção era apenas uma formalidade. Ele acomodou seu corpo corpulento no assento, seus cabelos prateados refletindo a luz do teto. Eu sei que hoje foi difícil para você. Foi mesmo? Mantive a voz calma e profissional. Olha, você é incrivelmente valioso para esta empresa. A Lily vai precisar de alguém com a sua experiência para ajudá-la a se atualizar. Espero que você também assuma uma função de consultor sênior. Treiná-la para fazer o meu trabalho. Ajudá-la a ter sucesso no novo cargo, corrigiu ele. Mas nós dois sabíamos o que ele queria dizer. Recostei-me na cadeira, observando aquele homem que fora meu sogro por 8 anos.
Sempre respeitei Arthur, admirei sua perspicácia para os negócios e apreciei a forma como ele me acolheu na família. Mas, sentada ali, observando-o tentar transformar aquela traição em algum tipo de oportunidade, senti um frio na espinha. Arthur, posso te perguntar uma coisa? Claro. Há 3 meses, você me disse que essa promoção era minha. Disse que eu a merecia, que ninguém a merecia mais. O que mudou? Ele se remexeu desconfortavelmente, as mãos mexendo na aliança. As necessidades do negócio evoluíram. Lily traz uma nova perspectiva, novas ideias. 8 semanas de uma nova perspectiva versus 3 anos de resultados comprovados. M, você está levando isso para o lado pessoal demais. Pessoal demais? Quase ri. Esta é a minha carreira. Estamos falando da minha vida. De que outra forma eu poderia levar isso? Sua família, disse ele, como se isso explicasse tudo. A família cuida uns dos outros. Lily precisava dessa oportunidade, francamente, você está segura aqui. Você não precisa da promoção como ela. Ali estava a verdade. Eu era da família, o que significava que esperavam que eu me sacrificasse pelo bem de todos. Eu deveria ser grata pelas migalhas, contente em ser a Amy confiável, que sempre estaria lá para limpar a bagunça dos outros. Entendo. Levantei-me, pegando minha bolsa e jaqueta. Bem, preciso ir para casa. O Joseph vai fazer o jantar hoje à noite. Arthur pareceu aliviado com a mudança de assunto. Dê lembranças ao meu filho, M. Agradeço muito a sua compreensão sobre tudo isso. Assenti e saí, meus saltos batendo no chão de mármore do saguão. Compreensão? Era assim que ele chamava quando alguém se virava e aceitava ser esfaqueado nas costas. A viagem para casa pareceu interminável. O trânsito engasgava na rodovia, dando-me tempo demais para pensar. Eu ficava repetindo as palavras de Arthur, sua desconsideração casual de 3 anos da minha vida. Família cuida uns dos outros, exceto quando se trata de cuidar de mim, aparentemente. Quando cheguei à garagem, o sol já estava se pondo. O carro de Joseph já estava lá, e eu podia ver uma luz suave brilhando nas janelas da cozinha. Meu lar sempre fora meu santuário, o lugar onde eu podia me livrar da máscara corporativa e simplesmente ser eu mesma. Mas, naquela noite, até isso parecia contaminado. Como eu poderia encarar Joseph e dizer a ele que seu pai tinha acabado de destruir minha carreira com um sorriso e um brinde com champanhe? Fiquei sentada no carro por mais 5 minutos, observando nossos vizinhos passeando com seus cachorros e regando seus jardins, pessoas normais vivendo vidas normais, sem saber que meu mundo tinha acabado de sair completamente do eixo. Amanhã, eu teria que voltar para aquele escritório e fingir que estava tudo bem. Teria que treinar meu substituto com elegância e profissionalismo, enquanto meu coração se partia um pouco mais a cada dia. Mas esta noite, eu só precisava sentar naquele carro e sentir todo o peso do que tinha acontecido. Amanhã, eu descobriria o que viria a seguir. Joseph já tinha posto a mesa quando finalmente entrei pela porta da frente. O cheiro da sua famosa lasanha enchia a cozinha, mas, pela primeira vez em anos, eu estava sem apetite. Ele olhou para o meu rosto e imediatamente puxou uma cadeira. Sente-se. Conte-me tudo. Então, eu fiz. Contei a ele sobre o brinde com champanhe, sobre a dispensa casual de Arthur dos meus 3 anos, sobre a expectativa de que eu treinasse meu próprio substituto. O maxilar de Joseph se contraía a cada detalhe, os nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava a taça de vinho. Papai realmente disse que você estava seguro aqui, então não precisava da promoção? Sua voz tinha um tom perigoso que eu raramente ouvia. Palavra por palavra. Joseph se afastou da mesa, passando as mãos pelos cabelos escuros. Vou ligar para ele agora mesmo. Não. Estendi a mão e agarrei seu pulso. Esta luta não é sua, querido. É minha. Mas o estrago já estava feito. A conversa que eu temia ter havia terminado. E agora Joseph estava furioso com o próprio pai, mais uma vítima da decisão de Arthur. Na manhã seguinte, entrei no escritório com um sorriso falso estampado no rosto, pronta para começar o que Arthur chamava de meu papel de mentora. Lily chegou ao meu escritório exatamente às 9 horas, munida de uma agenda colorida e com um entusiasmo que me fez doer os dentes. M, estou tão animada para aprender com você.
O tio Arthur diz que você conhece este departamento melhor do que ninguém. Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. Vamos começar com a conta Morrison. Eles são nossos maiores clientes e estão conosco desde antes de você nascer. Nas 2 horas seguintes, conduzi Lily pelo nosso sistema de gerenciamento de clientes, explicando os relacionamentos complexos que eu havia construído, as preferências de cada contato, o delicado equilíbrio necessário para manter todos satisfeitos. Ela rabiscava notas freneticamente, fazendo perguntas que revelavam quão pouco ela entendia do negócio. Então, quando o Sr. Morrison liga, chateado com atrasos na entrega, o que eu faço? Você não promete nada que não possa cumprir. Você ouve, reconhece as preocupações dele e estabelece um prazo realista, com uma pequena margem de manobra. Mas e se ele ameaçar levar o negócio para outro lugar? Fiz uma pausa, observando seu rosto perfeitamente maquiado. Ela realmente não tinha ideia do que estava enfrentando. Lily, a Morrison Industries representa 30% da nossa receita anual. Se a perdermos por causa de má gestão, 47 pessoas perderão seus empregos, incluindo você. A caneta dela parou de se mover. Na hora do almoço, minha paciência estava se esgotando. Tudo que passei anos aprendendo por tentativa e erro, agora precisava ser transferido para alguém que nunca tinha lido um relatório trimestral. Mas o verdadeiro ponto de ruptura aconteceu durante o que deveria ter sido meu horário de almoço. Eu estava esquentando restos de sopa na copa quando ouvi vozes familiares vindas do escritório do Arthur, ao lado. As paredes daquele prédio antigo eram notoriamente finas, e a voz estrondosa do Arthur atravessava facilmente a parede compartilhada. A transição está indo perfeitamente, ele dizia. A Lily está aprendendo tudo rapidinho. Tem certeza de que a Amy está bem com tudo isso? Era a voz da Lily, mais jovem e incerta. Aproximei-me da parede, minha sopa esquecida no balcão. Amy tem sido confiável, mas precisamos de alguém com ideias novas. Lily é o nosso futuro. As palavras de Arthur me atingiram como água gelada. Ela é boa em seguir instruções, em manter o status quo, mas não é mais disso que precisamos. A empresa precisa de inovação, energia. Você traz isso. Mas ela parece tão bem informada sobre tudo. Alguns clientes pediram especificamente por ela. Arthur riu, e o som me embrulhou o estômago. É exatamente esse o problema. Amy se tornou uma muleta para os nossos clientes. Eles estão muito confortáveis com ela. Precisamos mudar as coisas, acostumá-los a trabalhar com alguém que desafie o pensamento deles em vez de simplesmente concordar com tudo o que dizem. Desafie o pensamento deles. Eu havia passado 3 anos construindo relacionamentos baseados em confiança e confiabilidade, e Arthur via isso como uma fraqueza. Meus relacionamentos com clientes, cuidadosamente cultivados, não eram vantagens, eram obstáculos à sua visão de futuro. E os sentimentos dela, insistiu Lily. Ela trabalhou muito duro para conseguir essa promoção. A família da Amy. Ela vai entender que às vezes precisamos tomar decisões que sirvam ao bem comum. Além disso, ela não vai a lugar nenhum. Para onde mais ela iria na idade dela? Ela tem 42 anos. As empresas querem jovens talentos, novas perspectivas. Estamos fazendo um favor a ela mantendo-a. Na minha idade. 42 anos e aparentemente decadente. Agarrei a borda do balcão, com os nós dos dedos brancos, lutando contra a vontade de entrar naquele escritório e dizer a Arthur exatamente o que eu pensava sobre o seu bem maior. Eu só me sinto mal, continuou Lily. Ela foi tão gentil em me treinar, e dá para ver que ela está magoada. Isso é porque você tem um bom coração. Mas negócios não são sobre sentimentos. Amy vai se adaptar. Ela sempre se adapta. É isso que a torna valiosa. Ela é previsível, confiável. Ela fará o que pedirmos porque não tem outra escolha. Previsível, confiável, sem outra escolha. Peguei minha sopa e voltei para o escritório, com as mãos tremendo de raiva, não aquela raiva quente e explosiva, mas a fúria fria e calculista que se instala nos ossos e muda tudo. Por 3 anos, acreditei que estava construindo algo significativo. Achava que minha lealdade e dedicação importavam, mas eu era apenas uma contratada, mantendo tudo funcionando perfeitamente até que a verdadeira liderança assumisse o comando.
Arthur me via como uma substituta, uma babá para seus clientes até que sua preciosa sobrinha estivesse pronta para assumir o comando. E o pior: ele estava certo sobre uma coisa. Eu tinha sido previsível. Absorvi cada desfeita, engoli cada decepção, sorri em meio a cada humilhação porque acreditava que, no fim das contas, tudo daria certo. Mas, sentada no meu escritório, olhando para os meus certificados de funcionária do ano enquanto as palavras de Arthur ecoavam na minha cabeça, percebi que algo havia mudado fundamentalmente. Eu não era a mesma pessoa que entrará naquele prédio naquela manhã. A mulher que passará 3 anos provando seu valor para pessoas que jamais o reconheceriam havia desaparecido. Naquela tarde, continuei treinando Lily com a mesma postura profissional. Mas, por dentro, algo novo estava tomando forma. Cada pergunta que ela fazia, cada lacuna em seu conhecimento que eu preenchia, cada relacionamento com clientes que eu explicava em detalhes, eu estava documentando meu próprio valor. Não para o benefício de Arthur, mas para minha própria clareza. Quando deu 17 horas, arrumei minhas coisas com uma calma deliberada. Amanhã traria novas revelações, eu tinha certeza. Mas, naquela noite, eu tinha que pensar seriamente sobre o que viria a seguir. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com o laptop aberto e uma xícara de chá esfriando ao meu lado. Joseph estava trabalhando até tarde, o que me deu o silêncio necessário para fazer o que eu vinha pensando havia 2 semanas. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um longo momento antes de eu começar a digitar. Prezado Arthur, por favor, aceite esta carta como meu aviso formal de demissão do cargo de gerente sênior de operações na Alden Ventures. Meu último dia de trabalho será sexta-feira, 15 de março, com o aviso prévio padrão de 2 semanas. Gostaria de agradecer pelas oportunidades que tive aqui nos últimos 3 anos. Aprendi muito e sou grato pela experiência. Desejo que a empresa continue a ter sucesso no futuro. Atenciosamente, M. Reis. Curto, profissional, conclusivo. Li 3 vezes, sentindo uma estranha sensação de paz tomar conta de mim a cada vez. Não havia raiva naquelas palavras, nem acusações ou explosões emocionais, apenas uma saída limpa e digna de uma situação que se tornará insuportável. Imprimi a carta na impressora de casa, assinei com minha caneta favorita e a coloquei em um envelope branco impecável. Depois, fechei o laptop e fui para a cama, dormindo melhor do que há semanas. Na manhã seguinte, me vesti com esmero redobrado, meu terno azul marinho, aquele que sempre me fez sentir confiante, combinado com os brincos de pérola da minha avó. Aquele seria um dia memorável. Eu queria estar à altura. Cheguei cedo ao escritório, antes da maioria das pessoas, e coloquei o envelope no centro da minha mesa. Depois, continuei minha rotina matinal como se nada tivesse mudado. Respondi e-mails, revisei relatórios e até ajudei o Tom, da contabilidade, a corrigir uma fórmula de planilha. Exatamente às 10 horas, peguei o envelope e fui até a sala do Arthur. Sua secretária, Marie, olhou para mim com seu sorriso caloroso de sempre. Bom dia, M. Ele está terminando uma ligação. Sem pressa. Eu espero. Marie era secretária de Arthur havia 15 anos e sempre fora gentil comigo. Eu me perguntava se ela sentiria falta das nossas breves conversas matinais sobre os netos e meus planos para o fim de semana. Provavelmente não. Secretárias viam pessoas entrando e saindo o tempo todo. A porta do quarto de Arthur se abriu e ele saiu, parecendo aflito, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Ele me fez sinal para entrar enquanto continuava sua conversa sobre projeções trimestrais. Sentei-me na cadeira familiar em frente à sua mesa e esperei. Quando ele finalmente desligou, olhou para mim com uma impaciência mal disfarçada. O que posso fazer por você, M? Tenho reuniões seguidas até às 15 horas. Coloquei o envelope na mesa dele sem dizer uma palavra. Ele olhou para ele por um momento, depois me olhou confuso. O que é isso? Abra. Arthur rasgou o envelope com o abridor de cartas, desdobrou o papel e leu. Observei sua expressão mudar de leve curiosidade para choque, em seguida, para algo próximo ao pânico. Seu rosto passou por várias mudanças de cor, pálido, depois corado, depois vermelho. Você não pode estar falando sério. As palavras explodiram enquanto ele se levantava de um salto, a cadeira rolando para trás. Isso é uma piada, né? Algum tipo de tática de negociação.
Permaneci sentado, com as mãos cruzadas calmamente no colo. Estou falando sério, Arthur. Promovemos a Lily há 2 semanas. Você não pode abandonar o barco agora. Ela precisa da sua orientação, da sua expertise. Só a conta Morrison. Vamos ficar bem. A Lily está muito entusiasmada. Tenho certeza de que ela vai dar um jeito. Arthur começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Isso é por causa da promoção, não é? Olha, eu sei que você está decepcionado, mas podemos discutir outras oportunidades. Talvez um cargo diferente, responsabilidades adicionais. Arthur, para. Ele parou no meio do caminho. Eu nunca tinha usado aquele tom com ele antes, calmo, mas absoluto. Isso não é mais sobre a promoção. É sobre respeito e o fato de eu ter percebido que não tenho nenhum aqui. Isso não é verdade. Você é valorizada, Amy. Você é da família. Levantei-me lentamente, alisando a saia. Não, não sou. A família teria sido honesta comigo sobre seus planos. A família não teria me deixado treinar minha substituta sem me dizer que era isso que eu estava fazendo. A família não teria me descrito como previsível e confiável pelas costas enquanto falava que eu não tinha outras opções. O rosto de Arthur empalideceu. Você ouviu aquela conversa. Cada palavra. O silêncio se estendeu entre nós, pesado por 3 anos de verdades não ditas. Arthur afundou na cadeira, de repente parecendo cada um dos seus 63 anos. Amy, por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Seja lá o que você ouviu, pode ter entendido errado. Eu entendi perfeitamente. Fui em direção à porta e parei com a mão na maçaneta. Mas você tinha razão sobre uma coisa. Eu tenho sido previsível. Passei 3 anos inventando desculpas para ser ignorada, me convenci de que minha lealdade acabaria valendo a pena. Mas cansei de ser previsível. O que você quer? Mais dinheiro? Um escritório de canto? Diga o que quiser. Virei-me para encará-lo uma última vez. Quero trabalhar em algum lugar que valorize o que ofereço. Um lugar que veja potencial em vez de limitações. Um lugar que não ache que 42 anos é idade demais para ter ideias novas. Arthur abriu a boca para responder, mas eu já estava saindo pela porta. Marie olhou para mim quando passei pela mesa dela, com a preocupação estampada no rosto. Ela obviamente tinha ouvido a voz alterada de Arthur. Está tudo bem, querida? Parei e sorri para ela, um sorriso sincero dessa vez. Vai ficar tudo bem, Marie. Cui disse. Ao voltar para o meu escritório, me senti mais leve do que me sentirá em meses. A decisão estava tomada, as palavras ditas e não havia como voltar atrás. Eu tinha 2 semanas para concluir meus projetos, documentar meus processos e transferir minhas responsabilidades. 2 semanas para me despedir de um capítulo da minha vida que me ensinou mais sobre mim do que eu jamais imaginara. O telefone na minha mesa já estava tocando quando me sentei. As notícias corriam rápido em um escritório pequeno, e eu suspeitava que as próximas 2 semanas seriam realmente muito interessantes. Mas, pela primeira vez desde aquele dia horrível na sala de conferências, eu estava ansioso pelo que viria a seguir. A ligação chegou numa manhã de terça-feira, enquanto eu reorganizava meu escritório em casa. Eu estava desempregado havia exatamente 2 semanas, passando os dias atualizando meu currículo, fazendo networking no LinkedIn e tentando imaginar o que viria a seguir. O número de telefone não era familiar, mas algo me fez atender em vez de deixar cair na caixa postal. Amy Reis, aqui é Rebecca Tim, da Horizon Tech. Espero não estar te pegando em mau momento. Quase deixei minha caneca de café cair. A Horizon Tech era uma das empresas que mais cresciam na região, conhecida por sua abordagem inovadora em logística e sua reputação de promover funcionários internamente com base apenas no mérito. De jeito nenhum. Como posso ajudar? Vou direto ao ponto. Seu nome surgiu em uma conversa com Daniel Morrison ontem. Ele elogiou muito seu trabalho na Alden Ventures e sugeriu que entrássemos em contato. Daniel Morrison, claro, o cliente que eu havia cuidado por 3 anos, cuja confiança eu havia conquistado através de inúmeras ligações noturnas e de fim de semana. Eu me perguntava se ele sequer notaria minha ausência.
É muita gentileza da parte dele, consegui dizer. Temos uma vaga para diretor regional de operações, que basicamente supervisionará 3 departamentos e gerenciará as contas dos nossos maiores clientes. O Daniel parece achar que você seria perfeito para a vaga. Gostaria de saber mais? Meu coração disparou. Não era um emprego qualquer. Era exatamente o que eu deveria ter conseguido na Alden Ventures, só que maior e melhor. Eu estaria muito interessado. Em menos de uma hora, recebi um e-mail com detalhes preliminares que me fizeram arregalar os olhos. O salário era 30% maior do que eu ganhava. O pacote de benefícios incluía opções de ações, e o cargo, diretor regional de operações, era o que me prometeram, mas nunca recebi. O processo de entrevista foi rápido. Rebecca me apresentou aos líderes de equipe que eu potencialmente gerenciaria, e todos pareciam genuinamente entusiasmados em trabalhar juntos. A cultura da empresa era revigorante e direta, sem interesses ocultos ou políticas familiares, apenas expectativas claras e comunicação transparente. Durante minha entrevista final com o CEO, Marcus Williams, ele me perguntou algo que me pegou de surpresa. Por que você saiu da Alden Ventures? Daniel mencionou que você estava lá há vários anos. Eu havia praticado a resposta a essa pergunta, mas, sentado em frente a Marcus, um homem conhecido por construir sua empresa com base no mérito e não em conexões, decidi pela honestidade. Cheguei a um limite que não tinha nada a ver com meu desempenho ou potencial. Às vezes, você percebe que lealdade sem respeito é apenas servidão. Marcus assentiu lentamente. Aqui não acreditamos em limites, M. Acreditamos em progresso merecido e respeito mútuo. Isso parece algo com que você poderia trabalhar? Parece tudo o que eu estava procurando. 3 dias depois, Rebecca ligou com uma oferta que superou até mesmo o meu melhor cenário. Ao ler o contrato, senti algo que não sentia há anos, uma genuína empolgação para começar a trabalhar. Meu primeiro dia na Horizon Tech foi como entrar em um universo diferente. O prédio era moderno e iluminado, com espaços colaborativos abertos e tecnologia que realmente funcionava. Mas, mais importante, desde o momento em que entrei, me senti acolhido como um membro valioso da equipe, em vez de tolerado como um fardo necessário. Minha subordinada direta, Sarah Martinez, estava gerenciando as operações temporariamente e poderia ter ficado ressentida com a minha chegada. Em vez disso, ela me recebeu com um briefing abrangente sobre os projetos atuais e um entusiasmo genuíno pela colaboração. Eu estava ansiosa por isso, disse ela enquanto revisávamos as projeções trimestrais. Rebecca me contou sobre sua experiência com gestão de clientes de grande porte. Estamos com dificuldades com a conta do Anderson Group e, francamente, poderíamos usar sua expertise. Expertise, não confiabilidade ou confiabilidade. Expertise. A diferença era profunda. Na minha primeira semana, eu liderava reuniões de estratégia e tomava decisões com impacto imediato. Quando sugeri reestruturar nossos protocolos de comunicação com os clientes com base nas lições aprendidas na Alden Ventures, Marcus não apenas ouviu, como me pediu para apresentar a proposta ao conselho. Você faz isso há 3 anos? Ele perguntou após minha apresentação. E seu empregador anterior nunca te promoveu para o cargo de diretor? Aparentemente, eu era previsível demais para a liderança. Marcus riu, não de mim, mas do absurdo daquilo. A perda deles é o nosso ganho. Previsibilidade nos resultados é exatamente o que queremos na liderança. A reunião do Anderson Group foi meu primeiro grande teste. Eles vinham ameaçando deixar a Horizon Tech há meses, frustrados com as falhas de comunicação e os prazos perdidos. Passei 2 dias me preparando, utilizando todas as habilidades de relacionamento com clientes que havia desenvolvido ao longo dos anos. A reunião durou 3 horas. No final, não só mantivemos o negócio deles, como eles concordaram em estender o contrato em 40%. Como vocês fizeram isso? Perguntou Sarah enquanto voltávamos para o escritório. Ouvi o que eles realmente precisavam, em vez do que eu achava que eles deveriam querer. Depois, mostrei exatamente como poderíamos entregar isso. A notícia do sucesso de Anderson se espalhou rapidamente pela empresa. De repente, outros chefes de departamento começaram a me pedir informações sobre o relacionamento com seus clientes. Marcus começou a me incluir em sessões de estratégia executiva. Sabe, disse-lhe após uma reunião particularmente produtiva, estou começando a achar que subestimamos esse cargo quando o criamos.
Você estaria interessado em discutir responsabilidades expandidas? Responsabilidades expandidas. Na Alden Ventures, essa frase sempre significou mais trabalho pelo mesmo reconhecimento. Aqui, parecia uma oportunidade genuína. Ao final do meu primeiro mês, eu gerenciava não apenas as operações, mas também liderava uma nova iniciativa de retenção de clientes. Minha equipe havia crescido de 12 para 18 pessoas, e as métricas de desempenho do nosso departamento estavam no nível mais alto dos últimos 2 anos. Todas as manhãs, ao entrar na Horizon Tech, eu me lembrava de como era trabalhar em um lugar que valorizava a contribuição em vez de conexões. Minhas ideias não eram apenas ouvidas, elas eram implementadas. Minha experiência não era apenas reconhecida, ela era aproveitada para o crescimento da empresa. O contraste com meu antigo emprego era impressionante. Na Alden Ventures, passei 3 anos tentando provar meu valor para pessoas que já haviam decidido que eu era dispensável. Na Horizon Tech, meu valor era presumido, e o foco era como maximizar minha contribuição para o nosso sucesso coletivo. Pela primeira vez na minha vida profissional, entendi o que significava trabalhar em uma empresa que realmente valorizava o mérito acima da política. 3 meses depois de assumir meu novo cargo na Horizon Tech, as fofocas do setor começaram a me atingir por canais inesperados. Em um evento trimestral de networking, encontrei Janet Mills, da Pacific Financial, uma das clientes menores da Alden Ventures. Ouvi dizer que você se mudou para a Horizon Tech. Que bom! Seu tom de voz continha algo mais do que um simples parabéns. As coisas têm andado interessantes desde que você saiu. Mantive a expressão neutra. Ah, é? Bem, digamos que nosso novo contato na Alden Ventures não é tão receptivo quanto você. 3 semanas para retornar uma ligação? Isso nunca acontecia quando você cuidava da nossa conta. Antes que eu pudesse responder, ela foi puxada por outro colega, mas suas palavras ficaram na minha cabeça. 3 semanas para retornar uma ligação. Eu sempre me orgulhei de responder no mesmo dia. A próxima informação veio de uma fonte ainda mais inesperada. Daniel Morrison me ligou diretamente na Horizon Tech 2 semanas depois. Espero que você não se importe que eu entre em contato. Tenho uma pergunta profissional, mas também queria te avisar sobre uma coisa. Claro, Daniel. O que está acontecendo? Provavelmente encerraremos nosso relacionamento com a Alden Ventures no final deste trimestre. Meu estômago embrulhou. A Morrison Industries era a maior cliente da Alden Ventures. Perdê-la seria devastador. Sinto muito. Posso perguntar o que aconteceu? Daniel suspirou profundamente. Lembra daquelas reuniões mensais de estratégia em que você me explicava as projeções trimestrais e ajustávamos nossa abordagem com base nas mudanças do mercado? Claro. Bem, sua substituta, Lily, eu acho, ela perdeu completamente nossas 2 últimas ligações agendadas. Quando finalmente retornou, não conseguiu responder a perguntas básicas sobre o status da nossa conta. Ela continuou dizendo que me retornaria com informações, mas esses retornos nunca chegaram. Fechei os olhos, imaginando a reação de Arthur ao saber da decisão de Morrison. A gota d'água foi na semana passada. Tivemos uma crise de entrega. Lembra como vocês costumavam lidar com isso? Largar tudo, coordenar com a logística e nos manter atualizados a cada hora até que tudo fosse resolvido. Eu lembro. A Lily nos disse para registrar uma reclamação pelos canais adequados e que ela analisaria o caso quando tivesse tempo. Estamos falando de uma remessa de $2 milhões que estava no depósito errado. Ela tratou como se fosse uma questão burocrática. Senti uma mistura de emoções que não conseguia decifrar completamente, satisfação por meu valor estar sendo comprovado, mas também tristeza genuína pela empresa com a qual eu tanto me importava. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, Daniel. Sei que Arthur valorizava a sua parceria. É isso? Acho que não. Quando liguei para falar diretamente com ele sobre as nossas preocupações, ele basicamente me disse que a Lily representava a nova direção da empresa e que, se não conseguíamos nos adaptar à nova abordagem deles, talvez não fossemos mais a escolha certa. Fiquei de queixo caído. Arthur basicamente convidou seu maior cliente a sair, em vez de reconhecer que promover Lily tinha sido um erro. De qualquer forma, continuou Daniel,
Queria que você soubesse que nossa decisão não tem nada a ver com qualquer animosidade contra a Alden Ventures como um todo. É puramente uma questão de qualidade de serviço. Aliás, a recomendação que dei à Horizon Tech sobre contratá-lo? O melhor conselho empresarial que já dei em anos. Depois que desligamos, sentei-me no meu escritório, processando o que havia descoberto. Perder a Morrison Industries forçaria a Alden Ventures a demitir pelo menos 15 pessoas. Não eram consequências comerciais abstratas, eram pessoas reais com quem trabalhei por 3 anos. Minha assistente bateu à minha porta. Rebecca Tim gostaria de vê-la quando tiver um momento. Encontrei Rebecca em seu escritório com uma pilha de relatórios do setor espalhados sobre a mesa. Sente-se, M. Tenho ouvido algumas coisas interessantes sobre seu antigo empregador. Meu coração apertou. Será que a Horizon Tech tinha ouvido falar dos problemas da Alden Ventures? Será que isso me prejudicaria de alguma forma? A conta Morrison foi uma bela vitória para nós, continuou ela. Mas, aparentemente, eles não são os únicos clientes da Alden Ventures em busca de alternativas. 3 empresas entraram em contato esta semana perguntando sobre nossos serviços. Todas mencionaram especificamente o seu nome. Alívio me inundou. Sério? Parece que você deixou uma ótima impressão durante o seu tempo lá. A questão é, como você quer lidar com isso? Essas podem ser oportunidades significativas para a Horizon Tech, mas quero ter certeza de que estamos abordando isso de forma ética. Apreciei a consideração da Rebecca. Acho que, desde que estejamos respondendo a consultas genuínas, em vez de caçar clientes ativamente, estamos em terreno sólido. Essas empresas têm preocupações legítimas com o serviço que podemos resolver. É exatamente o que penso. Você se sentiria confortável em liderar as apresentações para essas novas contas em potencial? Com certeza. No mês seguinte, a Horizon Tech conquistou 4 novos clientes, todos ex-contas da Alden Ventures. Cada apresentação seguiu o mesmo padrão: empresas frustradas com a queda na qualidade dos serviços, prazos perdidos e comunicação deficiente. Eu me vi defendendo a equipe da Alden Ventures mesmo enquanto apresentava nossos serviços. Eles estão passando por um período de transição, expliquei diplomaticamente. Mas na Horizon Tech, podemos oferecer a consistência e a confiabilidade que você procura. O momento mais difícil foi quando Margaret, da contabilidade, minha antiga colega na Alden Ventures, me ligou em casa uma noite. Espero que você não se importe que eu ligue. Consegui seu número com o Joseph. Claro que não, Margaret. Como você está? Sinceramente, nada bom. Há rumores de demissões. A conta do Morrison desapareceu e, aparentemente, 3 outros clientes importantes também saíram. Sua voz estava trêmula. As pessoas estão dizendo que foi porque você saiu, que levou consigo todos os relacionamentos com os clientes. Margaret, isso não é. Não estou te culpando, ela interrompeu. Eu entendo por que você saiu. Todos nós vimos como te trataram. Mas, alguns de nós aqui estão na empresa há anos. Temos hipotecas, filhos na faculdade. Se a Alden Ventures falir, o peso das consequências indesejadas caiu sobre meus ombros. Eu queria que Arthur percebesse o meu valor, mas nunca quis que pessoas boas sofressem por suas decisões ruins. Você está procurando outras oportunidades? Perguntei gentilmente. Na minha idade. Quem vai contratar um contador de 58 anos? Pensei nos planos de expansão da Horizon Tech, nas novas vagas que criaríamos à medida que crescêssemos. Margaret, posso dar seu contato para Rebecca Tim? Vamos precisar de suporte financeiro experiente para assumir essas novas contas. O alívio em sua voz era audível. Você faria isso? Você é boa no que faz. Isso deveria importar mais do que política ou idade. Depois de desligar, percebi que algo havia mudado em minha visão da situação. Não se tratava mais do declínio da Alden Ventures. Tratava-se de pessoas encontrando lugares onde suas contribuições eram valorizadas. Alguns dos meus ex-colegas se recuperariam, possivelmente em situações melhores do que antes. Mas a lição de Arthur estava se tornando clara para todos no setor.
Quando você prioriza conexões em detrimento da competência, não perde apenas bons funcionários, você perde a base que mantém um negócio estável. 6 meses depois de Margaret se juntar à nossa equipe na Horizon Tech, recebi um convite que me deixou perplexo. Era um cartão com relevo, formal e elegante. Arthur Alden solicita o prazer de sua companhia no jantar de premiação anual da Alden Ventures. Fiquei olhando o convite por um longo momento, me perguntando o que jogo Arthur estaria fazendo agora. Joseph me encontrou na cozinha naquela noite, virando o cartão nas mãos. Você não está pensando seriamente em ir, disse ele, lendo por cima do meu ombro. Na verdade, acho que sim. Ele me olhou como se eu tivesse sugerido nadar com tubarões. M, por que você se submeteu a isso? Porque não sou a mesma pessoa que saiu daquela empresa chorando. Quero ver quem me tornei. O jantar foi realizado no Grand Ballroom, no centro da cidade, o mesmo local onde eu participava desses eventos há 3 anos consecutivos. Mas, ao entrar naquela noite, tudo parecia diferente. Usei um vestido novo, de seda verde esmeralda, que me fez sentir confiante e poderosa. Mais importante ainda, eu me portava de forma diferente. Rebecca insistira em vir comigo. Apoio moral, ela dissera, embora eu suspeitasse que ela também estivesse curiosa sobre a empresa que fora tola o suficiente para me dispensar. O coquetel foi constrangedor, como eu esperava. Ex-colegas se aproximaram com sorrisos cautelosos e conversas cautelosas. Alguns pareciam genuinamente felizes em me ver prosperando, enquanto outros pareciam desconfortáveis, como se meu sucesso, de alguma forma, refletisse negativamente em sua decisão de ficar. Tom, da contabilidade, me encurralou perto do bar. M, todos nós sentimos sua falta. As coisas não são mais as mesmas desde que você foi embora. Como todos estão se adaptando? Perguntei diplomaticamente. Bem, a Margaret ter conseguido aquele cargo na Horizon Tech foi ótimo para ela. E, sinceramente, inspirou alguns de nós a começar a procurar também. Às vezes, você só percebe que está se conformando quando vê outra pessoa se recusar a fazê-lo. Antes que eu pudesse responder, as luzes se apagaram e Arthur subiu ao palco. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, com os cabelos grisalhos mais ralos e o rosto mais enrugado. O líder empresarial confiante que eu outrora respeitava parecia de alguma forma diminuído. Bem-vindos, a todos, ao que foi um ano desafiador, mas educativo, para Alden Ventures, começou ele. Aprendemos lições valiosas sobre adaptação, sobre a importância de uma liderança forte e sobre reconhecer talentos onde quer que estejam. Seus olhos encontraram os meus no meio da multidão e, por um momento, nenhum de nós desviou o olhar. Este ano, estamos homenageando os funcionários que demonstraram dedicação excepcional em tempos difíceis, pessoas que se destacaram quando mais precisávamos. A cerimônia de premiação ocorreu como de costume, reconhecimento por conquistas em vendas, excelência no atendimento ao cliente e inovação na resolução de problemas. Mas havia algo forçado em toda a produção, como se Arthur estivesse tentando recriar sucessos passados com pura força de vontade. Então veio a surpresa. Nosso último prêmio desta noite é novo, anunciou Arthur. O reconhecimento de excelência em liderança vai para alguém que pode não estar mais na nossa empresa, mas cujo impacto continua a moldar a forma como fazemos negócios. M. Reis, você poderia subir ao palco? A sala explodiu em aplausos, mas eu permaneci imóvel no assento. Rebecca me cutucou gentilmente. Vá em frente. Este é o seu momento. Caminhar até aquele palco foi como a jornada mais longa da minha vida. Arthur me encontrou no meio do caminho, estendendo-me um troféu de cristal que refletiu as luzes do salão. M, sua dedicação à excelência e seu comprometimento com nossos clientes estabelecem um padrão que continua a inspirar nossa equipe. Embora lamentemos que você tenha buscado novas oportunidades, queremos reconhecer a base que você construiu aqui. Peguei o microfone e observei os rostos com quem trabalhei por 3 anos. Alguns sorriam, outros pareciam desconfortáveis e alguns, como Lily, sentada à mesa da família de Arthur, pareciam completamente mortificados. Obrigada, comecei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Trabalhar na Alden Ventures me ensinou lições valiosas sobre negócios, relacionamentos e, principalmente, sobre reconhecer o meu próprio valor. Fiz uma pausa, absorvendo a informação. Aprendi que a lealdade é importante, mas nunca deve ser unilateral.
que o trabalho duro importa, mas apenas quando é reconhecido e valorizado, e que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo e pela sua carreira é se afastar de situações que não servem mais para o seu crescimento. Os aplausos foram mais dispersos desta vez, incertos. Sou grato pelo meu tempo aqui, porque me trouxe até onde estou agora, em uma empresa que valoriza o mérito acima da política, onde as ideias são ouvidas independentemente de quem as sugere e onde o potencial não é limitado por limites artificiais. Devolvi o microfone a Arthur, cujo sorriso se tornará visivelmente tenso. Obrigado novamente por este reconhecimento, e aos meus antigos colegas, lembrem-se de que vocês têm mais poder do que imaginam. Usem-no com sabedoria. Enquanto eu voltava para minha mesa, o silêncio era ensurdecedor. Então Margarete começou a bater palmas, seguida por Tom e, em seguida, por outros na sala. Nem todos aderiram, mas o suficiente para deixar a mensagem clara. Depois do jantar, Arthur se aproximou da nossa mesa enquanto Rebecca e eu nos preparávamos para sair. Amy, posso falar com você? Rebecca se desculpou diplomaticamente, deixando Arthur e eu sozinhos pela primeira vez desde minha demissão. Foi um discurso e tanto, disse ele, com um tom indecifrável. Foi honesto. Acho que eu merecia. Ele parecia cansado, derrotado de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Sabe, estamos reestruturando a equipe de liderança. Se você quiser voltar algum dia. Arthur, pare. Levantei-me, encarando-o diretamente. 6 meses atrás, eu poderia estar interessado em provar algo para você. Hoje à noite, percebi que não preciso provar nada a ninguém além de mim mesmo. A empresa está em dificuldades sem você. A empresa está em dificuldades porque você tomou decisões baseadas na lealdade familiar em vez do senso comercial. Esse não é mais um problema meu para resolver. Peguei minha bolsa e o prêmio de cristal, que parecia surpreendentemente pesado em minhas mãos. Espero que tudo dê certo para a Alden Ventures. Espero mesmo. Mas meu capítulo lá está encerrado. Ao sair daquele salão de baile, senti uma sensação de realização que não esperava. A mulher assustada e ignorada que um dia desejara desesperadamente a aprovação de Arthur havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém que conhecia seu valor e não tinha medo de exigir que lhe fosse reconhecido. Rebecca entrelaçou o braço no meu quando chegamos ao estacionamento. Então, como é ter a última palavra? Sorri, genuinamente feliz pela primeira vez na noite. Como liberdade. A viagem para casa foi tranquila, nós dois processando os acontecimentos da noite. Quando finalmente entrei pela porta da frente, Joseph estava esperando com uma xícara de chá e um olhar interrogativo. Como foi? Perfeito, eu disse, e falei sério. Foi absolutamente perfeito. Naquela noite, coloquei o prêmio de cristal na minha estante, ao lado de uma foto do meu primeiro dia na Horizon Tech. 2 símbolos da mesma jornada, um representando onde eu havia estado, o outro mostrando para onde eu estava indo. A mulher naquela foto era confiante, valorizada e não tinha medo de ocupar espaço no mundo. Ela era tudo o que eu sempre tive potencial para ser, apenas esperando o momento certo para emergir. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É simplesmente se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Se esta história de sucesso no local de trabalho te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Amy fez aquele discurso impactante no jantar de premiação, mostrando a Arthur exatamente o que ele perdeu. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e clique no sininho para não perder nenhuma publicação.